Olá, uma corajosa! Eu quero começar com uma pergunta aparentemente simples, mas que pode não ter uma resposta tão simples assim. Você já sentiu que estava prestes a dar um passo à frente na sua vida e algo te travou? Não faltou informação, não faltou vontade, não faltou esforço, mas algo, uma força que você não consegue nomear, te puxou para trás? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre um tipo de laço ou nó que a gente carrega sem saber que está carregando. O nome disso é lealdade sistêmica. E a gente vai olhar para esse tema por uma porta bastante concreta, o dinheiro. Esse sistema familiar nos transmite muito mais do que sobrenome, heranças genéticas como tipo de cabelo, cor dos olhos. Ele transmite crenças, padrões, maneiras de existir no mundo e muito frequentemente nos transmite uma lealdade invisível a esses padrões. Bert Hellinger, ele observou que muitas pessoas às vezes repetem destinos de membros anteriores da família, não por escolha, mas por pertencimento, por amor, por uma lealdade que opera lá na base, fora do alcance da nossa consciência comum. Você pode ser a primeira pessoa na sua família a abrir um negócio, a primeira pessoa a ganhar bem, a primeira pessoa a sair de um ciclo de escassez e sentir, mesmo assim, que algo não deixa. Que sempre aparece uma conta inesperada, um projeto que não decola, uma dificuldade de olhar para os números. E isso até pode ser uma, sei lá, uma competência técnica, algo que ainda precisa ser desenvolvido. Mas também pode ser lealdade. Uma lealdade a um sistema que aprendeu que dinheiro é escasso, que crescer é trair, que sustentar-se sozinho pode ser perigoso. Eu quero compartilhar com vocês um conceito que sempre me faz refletir muito. É o conceito da palavra desenvolvimento. Desenvolver é sair do envolvimento. Crescer não é só conquistar, é também soltar, criar distância. Não a distância afetiva, mas uma distância em relação a essas lealdades, a esses padrões que não são mais nossos. Só os adultos suportam esse movimento. A criança, ela precisa do envolvimento para sobreviver, pois nesse olhar infantil, sem esse envolvimento, ela pode simplesmente morrer ou perder esse lugar. À medida que essa criança cresce, e aqui a gente não está falando de idade cronológica, o movimento natural é a desidentificação. E poder começar a dizer, eu pertenço, eu respeito esse sistema, mas eu também tenho o meu próprio caminho. Eu vou repetir, só os adultos suportam esse movimento. Afinal de contas, aqui é um lugar necessário para lidar com a culpa, com o medo e tantos outros sentimentos que vão aparecendo nesse caminho. Quando esse movimento não acontece, ou seja, quando a lealdade ao sistema de origem é maior do que a lealdade ao próprio crescimento, a pessoa fica presa. Ela pode até se mover bastante com cursos, terapia, trabalho duro, mas fica como se houvesse um elástico puxando de volta. Por que o dinheiro aparece tanto nessa conversa? Porque o dinheiro é um dos campos onde as lealdades sistêmicas mais ficam visíveis. Pensa comigo, se a sua família tem uma crença de que dinheiro é difícil, rico é desonesto, que a gente não nasceu para ter isso, o que acontece com você quando você começa a prosperar? Há uma tensão, uma voz que não é exatamente a sua, mas que você internalizou. Uma voz que diz que crescer demais é sair do lugar aonde você pertence. E aí surgem os comportamentos que a gente muitas vezes interpreta como falta de disciplina, falta de organização, procrastinação e até aquela dificuldade de olhar para as finanças e até mexer numa planilha de Excel, por exemplo. Aquela tendência, sabe, de misturar tudo, pessoal, profissional.
E é nessa mistura toda que eu não consigo me diferenciar, eu não consigo ver o que é meu dentro desse sistema. E sabe o que é pior? Existe uma baita vantagem nisso. Sem separar o que é meu do que é do outro ou dos outros, eu não preciso resolver nada. O movimento saudável para esse desenvolvimento é de reconhecer. É olhar internamente para esse sistema de origem com respeito e dizer: o que vocês me deram foi suficiente. Para que essas dificuldades do passado não tenham sido em vão, eu honro a vida que eu recebi, seguindo o meu caminho. O maior presente que um filho pode dar aos seus pais é viver bem a sua própria vida, ir um pouco mais longe do que os antepassados puderam caminhar. Isso até me fez lembrar quando eu estava grávida do meu filho mais velho e eu, que sempre gostei de viajar, colecionava os mapas, sabe? Uma vez eu disse: a única coisa que eu tenho para deixar de herança para ele é a minha mochila de viagem e os mapas dos lugares por onde eu passei. Se de repente ele quiser repetir algum destino, legal, mas eu espero que ele possa completar mais pontinhos no mapa. Tomar a vida e seguir o seu próprio destino. É simples, né? Só que não. Esse é um trabalho delicado, até porque são tantas facetas que existem no mesmo tema, são tantas lealdades que a gente tem em relação a dinheiro, saúde, parceiro, sucesso, trabalho, nossa. Por isso é que o convite aqui é: comece e não desista de se trabalhar, alma corajosa. Muitas vezes existem temas e situações que pedem um acompanhamento mais próximo, uma terapia, análise, constelação, mentoria, sei lá. Todo movimento é válido, mas desde que você queira realmente se colocar em movimento, ou seja, se diferenciar e trabalhar naquilo que é seu, com coragem. E aos poucos você vai se surpreender. Mais autonomia, mais capacidade de se sustentar, mais clareza para suas decisões, menos culpa e mais leveza no seu caminhar pela vida. Com todos que vieram antes, presente no seu coração. Então, chegando aqui nas reflexões finais, alma corajosa, reserve um tempo para se questionar. Em que área da minha vida eu sinto que eu trabalho muito e avanço pouco? Observe com curiosidade, não com julgamento. Pergunte-se: isso é meu ou é lealdade? Às vezes, a chave não está na próxima estratégia ou na próxima coisa que você vai fazer. Talvez o próximo movimento seja soltar aquilo que não é para você carregar. E se precisar de apoio para olhar mais fundo para esse tema, entre em contato. Talvez eu possa te ajudar. Um abraço carinhoso e até o próximo encontro.